Olá para você, meu irmão, minha irmã que me assiste nesse momento. Eu lhe saúdo com a paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que você possa estar bem, sua família está bem, você está bem. É uma alegria nós estarmos aqui juntos para aprender a palavra do Senhor. Eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estudarmos, de aprendermos a palavra do Senhor nesse momento, mais esse domingo. E a nossa oração, o nosso desejo é que o Senhor possa falar aos nossos corações, falar ao meu coração, ao seu coração, que o Espírito Santo nos dê discernimento, sabedoria para tudo que nós vamos falar, que nós vamos ouvir, tudo aquilo que será ministrado, que será pregado nesse momento. Glória a Deus. Nós vamos fazer uma leitura da palavra do Senhor que vai ser a base dessa mensagem. O texto se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo 12, a partir do primeiro versículo, tá? Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o 3. A palavra do Senhor diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amém? Essa é a palavra que nós vamos trazer para vocês e que o Senhor nos dê graça. Vamos orar, irmãos? Vamos orar? Senhor eterno Deus e Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome por esta oportunidade, por estarmos aqui reunidos para ouvir e aprender a Tua palavra. Que privilégio, Senhor, que honra, meu Deus, poder ouvir a Tua voz, poder ouvir a Tua palavra, poder aprender mais sobre Ti, meu Deus. E nesse momento que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Teu Espírito Santo fale ao coração de quem está me ouvindo, me assistindo nesse momento. Que o Teu Santo Espírito possa dar entendimento, discernimento, encorajamento, Senhor. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Nós ansiamos, nós necessitamos, nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Por isso, fala conosco. Nós te suplicamos, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, o tema da nossa mensagem quer dizer correndo para Jesus. É o tema da nossa mensagem. E o texto que nós acabamos de ler agora em Hebreus, ele traz algumas ideias que nós podemos usar na nossa vida cristã, na nossa caminhada cristã, na nossa corrida cristã, que nós vamos aprender e extrair nesse momento. Então a Bíblia, irmãos, ela é enfática ao afirmar que nós não pertencemos a este mundo. E que o fato de nós não pertencermos a este mundo tem consequências. Porque como nós não somos deste mundo, quer dizer que nós vamos sofrer oposição. Então o próprio Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 15, os versículos 18 a 20, nós lemos o seguinte: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo,
o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Ou seja, a Bíblia, ela nunca escondeu que nós não somos deste mundo e que o fato de nós não sermos deste mundo traz consequências, que é a oposição. Essa oposição, ela se manifesta por meio da perseguição, que foi uma das coisas que Jesus fala no texto bíblico que nós acabamos de ler, da questão da perseguição que a igreja sofreu ao longo da sua história e ainda vai sofrer. Porque nós acreditamos que a igreja está caminhando para vivenciar um grande período de perseguição, de oposição ferrenha. Então nós acreditamos nisso. E a igreja, ela sempre passou por esse período de perseguição. Então a oposição, ela se manifesta tanto da perseguição, por meio da perseguição, quanto por meio das aflições. Como Jesus também afirma no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33, que os irmãos e as irmãs conhecem, que diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, irmãos, é lógico que aqueles que não pertencem a este mundo sofram por viver em um ambiente que não lhes é próprio. É como se fosse um vírus, como eu falei numa outra mensagem. Um vírus que entra no nosso corpo. Aquele vírus, ele não faz parte do nosso corpo. Ele não pertence ao nosso corpo. Então, naturalmente, o corpo vai criar mecanismos para combater, para se opor, para repelir aquele agente estranho que entra no corpo. É o mesmo princípio que nós usamos quando falamos que o cristão não é desse mundo. O cristão está nesse mundo, mas ele sofre oposição, que é aquela resistência pelo fato de nós não pertencermos. Mas alguém vai dizer: mas irmão, o que isso aí tem a ver com o que nós acabamos de ler em Hebreus, no capítulo 12? Irmãos, tem tudo a ver. Sabe por quê? Porque foi justamente nesse ambiente de oposição, de sofrimento, de perseguição, que viviam os leitores da carta aos Hebreus, os destinatários da carta aos Hebreus, as pessoas para os quais o autor aos Hebreus escreveu. Essas pessoas, eles estavam vivendo num ambiente de oposição, de perseguição, de dor, de sofrimento. Então, nesse ambiente em que viviam os leitores da carta aos Hebreus, para encorajar estes irmãos a permanecer firmes na fé, o autor aos Hebreus lembra que existe alguém que sabe o que é oposição, que sabe o que é dor, que sabe o que é sofrimento, e que nós devemos olhar para ele, para nos inspirar, para nos estimular a continuar a vida cristã. Então, quando o autor aos Hebreus ele escreve essa carta, ele estava escrevendo para cristãos, judeus, que estavam vivenciando um período sério de perseguição. Muitos afirmam que esse período era justamente aquele período em que o imperador Nero governava Roma. Aquele período de dispersão dos judeus, foram expulsos de Roma. E nesse meio, muitos cristãos de origem judaica também foram dispersos, também foram espalhados. Então, esses leitores, esses destinatários, estavam vivendo um momento de perseguição, de dor, de oposição. E o fato deles estarem vivendo este momento estava lhes causando dúvidas, estava lhes causando desânimo,
estava lhes causando medo, estava lhes causando vontade de abandonar e desistir da fé cristã. E é nesse ambiente que o autor aos Hebreus vem trazer esta palavra que nós acabamos de ler agora. Então, nós podemos e vamos ver algumas coisas que o autor aos Hebreus fala para os irmãos destinatários da carta e que também, pela ação do Espírito Santo, vem falar aos nossos corações nos nossos dias. Então vamos lá, irmãos. Primeira coisa, aprendendo com outros. Então, depois de fazer uma profunda reflexão sobre os grandes homens de Deus que são exemplos em perseverança na fé, nós podemos ver essa relação de homens em Hebreus, no capítulo 11, que nós chamamos da galeria dos heróis da fé. Então, o autor aos Hebreus diz que devemos nos inspirar e nos encorajar nesta grande nuvem de testemunhas que nos rodeiam. Por quê, irmãos? Porque o ser humano ele tem uma tendência de individualizar o seu sofrimento. Como assim? Nós, irmãos, temos essa tendência de achar que nós somos os únicos alvos de dor e de sofrimento que existem na Terra. O ser humano tem essa tendência de individualizar a dor. Ah, só eu que sofro. Ah, só eu que passei por isso. Eu não consigo imaginar uma outra pessoa que tenha vivido o que eu vivi. Olha, meu irmão, você não faz ideia do que eu passei. Você não sabe o que eu experimentei. Você não tem ideia das coisas que eu vivi nessa terra. E aí o ser humano acaba querendo individualizar este sofrimento. Então, quando o autor aos Hebreus diz que nós temos uma grande nuvem de testemunhas, ele quer dizer que, ao percebermos que existem pessoas como nós, que muito embora tivessem todos os motivos para desistirem e desanimarem, e ainda assim perseveraram, não desistiram, o autor nos convida a tomar uma atitude. Ou seja, o autor lhe diz, olha, observa, veja, existem homens, existem mulheres que são carne e osso, que são seres humanos, que são feitos de osso, de sangue, como você, como eu. Mas essas pessoas perseveraram, tiveram fé, elas são testemunhas, porque foram pessoas que sofreram, que viveram oposição nesta terra, mas que não desistiram. Nós temos que nos inspirar. Então, o autor fala que essa nuvem de testemunhas são estes personagens do Antigo Testamento, estes homens e mulheres, servos de Deus, servas de Deus, que foram humanos como nós somos humanos, mas que se manteram firmes, que não desistiram. A fé que eles tinham os capacitou a permanecer na caminhada, na vida cristã. Permanecer com Deus em obediência, em fidelidade, em lealdade, em obediência ao Senhor. Essa fé lhes deu condições de viver uma vida de agrado ao Senhor, que seja agradável a Deus. Eram obedientes, eram firmes. Então ele quis dizer isso. Olha, vocês têm aí exemplos. Vocês têm testemunhas. Nós, agora trazendo para nós temos não apenas estas testemunhas na palavra de Deus, os personagens do Antigo Testamento, mas nós temos exemplos, testemunhos próximos a nós de pessoas que se mantiveram firmes e perseverantes no nosso tempo. É por isso que é importante você se debruçar na palavra de Deus, estudar a Bíblia, você ouvir testemunhos, você procurar histórias de pessoas que foram firmes na fé. Porque esse conhecimento, ele fortalece a nossa fé, nos ajuda a entender que existe uma solução, que nós podemos enfrentar a tempestade. Então, ele diz
que quando nós olhamos para essas testemunhas e aprendemos com elas, a forma como elas viveram, a fé que elas tiveram, diante disso, nós temos que tomar uma atitude, que o autor aos Hebreus ele fala. Então, como nós temos esta nuvem de testemunhas, nós temos que tomar uma atitude. Qual é? Desembaraçar. Desembaraçar. A palavra, o significado de desembaraçar, traz a ideia de desatar o nó, de livrar-se do que atrapalha, de se livrar do que obstrui, de se desvencilhar. Você consegue ver a ideia de desembaraçar quando você, por exemplo, tem um fone de ouvido de celular todo emaranhado. Ou então no final do ano que você vai pôr lá a luz de Natal na sua casa, aquelas luzinhas todas emaranhadas. Ou quando você tem um rolo de fio, alguma barbante, está todo enrolado. O que é o desembaraçar? É você desatar os nós, é você endireitar, é você se livrar do que atrapalha, do que obstrui. Então, o autor aos Hebreus ele diz, olha, vocês têm aí exemplos de homens, de pessoas que tinham tudo para desistir, mas não desistiram, se mantiveram firmes, perseveraram na fé. Então, diante desse exemplo que vocês têm que tomar uma atitude, vocês têm que fazer algo. O que é? Se livrem. Se livrem daquilo que atrasa. Se desembaraçem. Mas e aí, a gente continua no texto. Do quê? Se livrar do quê? Se desembaraçar do quê? E aí, ele fala duas coisas. Ele fala de peso e ele fala de pecado. A palavra peso, logo quando nós lemos aqui, parece ser um pouco genérica. Porque peso lembra diversas coisas. A palavra peso. Mas se a gente aplicar aquela regra de ouro da hermenêutica bíblica, que diz que a Bíblia explica a própria Bíblia, e se a gente usar o contexto da carta aos Hebreus, daquilo que nós falamos ainda há pouco, nós podemos dizer que esse peso que o autor aos Hebreus se refere é justamente o desânimo, o cansaço, o medo, as dúvidas. Lembra que estes irmãos destinatários da carta aos Hebreus estavam sob o fogo da perseguição e que tal situação trazia neles grandes aflições a ponto de fazer eles quererem desistir. Eram irmãos que estavam sob forte perseguição, sob forte oposição, e isso trazia medo, trazia cansaço, trazia dúvida. Muitos não queriam mais se congregar, muitos não queriam mais ir para as reuniões, para a comunhão com os irmãos, por medo de serem identificados como cristãos, porque estavam com medo de serem perseguidos, e isso trouxe medo, isso trouxe dúvida, isso trouxe cansaço, isso trouxe desânimo. E isso é um peso. Isso é um peso. O outro termo que ele diz, o autor aos Hebreus, para que a gente se desembarace, é o pecado. Então, ele diz que o autor aos Hebreus usa a palavra pecado para dizer que devemos nos livrar do pecado. Aqui não se trata de imunidade ao pecado. Não é que a gente não vai mais cometer pecados, porque isso é impossível. Enquanto nós não formos para a glória com o Senhor, nós estamos sujeitos a pecar. Estamos sujeitos ao pecado. Só que tem um detalhe, irmãos. Nós temos que nos livrar do pecado. E esse livrar significa não ser conivente. Aqui não se trata de imunidade ao pecado, mas de conivência, de acostumar-se, de viver em paz com o pecado. Até mesmo porque, aqui no próprio capítulo 12, no versículo 4, se você for ler logo em seguida, o autor dos Hebreus ele diz, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Olha aí, irmão. Ou seja,
na luta contra o pecado, vocês ainda não passaram por grande tribulação, por grande sofrimento. Ou seja, quando o autor aos Hebreus fala sobre o pecado, ele quis dizer que, enquanto estivermos nesta terra, estamos sujeitos ao efeito do pecado original e seremos suscetíveis a pecar. Só que a nossa luta é não satisfazer os desejos da carne. Lá em Gálatas 5, nos versículos 16 a 17, nós lemos o seguinte: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. É o negar-se a si mesmo. Irmãos, entenda uma coisa: viver a vida cristã é uma guerra acirrada e constante contra o pecado. Sem luta contra o pecado, não há como dizer que vivemos a corrida cristã. Então a questão não é o não pecar, mas é o se acostumar com o pecado. Se nós nos acostumamos com o pecado, se nós tratamos o pecado de qualquer maneira, se a gente não procura viver uma vida de santidade, nós não estamos vivendo a vida cristã da maneira correta, da maneira como a Bíblia nos ensina. Se nós aceitamos o pecado, o erro, de maneira alegre, de maneira conivente, se a gente se acostuma a viver assim, nós não estamos vivendo a vida cristã. Então o fato não é o tropeçar, o cair, mas o fato é o se acostumar, o ser conivente. Não dá para ser cristão sem lutar contra o pecado. Na vossa luta contra o pecado ainda não tem de resistir até o sangue. É isso que o autor dos Hebreus ele vem falar conosco. Então, nós temos que, nessa corrida cristã, nos livrar disso que nos prende tanto. E aí, para quê? E aí que nós entramos na questão da imagem da corrida. O autor aos Hebreus nos convida a nos livrar do que nos atrasa, porque compara a vida cristã a uma corrida. A imagem da corrida é usada em diversas ocasiões no Novo Testamento, nas Escrituras, pelo apóstolo Paulo. Então, se você tiver a oportunidade de ler 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 24 a 27, Filipenses, capítulo 2, versículo 16, Filipenses, capítulo 3, versículos 12 a 14, o próprio texto de 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5, e 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, são imagens que Paulo fala sobre corrida. A vida cristã, ela é uma corrida, é como se fosse uma corrida. Por que isso? Porque a imagem da corrida, ela traz a ideia de constância, de regularidade, de firmeza, de perseverança. A corrida, para você conquistar o prêmio, para você ganhar a medalha, você tem que cumprir todo o percurso. E para cumprir todo o percurso, você tem que se manter constante ali, naquele percurso, naquela caminhada, naquela estrada, naquele caminho. Você não ganha medalha se você cai fora da corrida. Você não ganha prêmio se você desiste, se você para no meio do caminho. Se você chega e diz, não, estou cansado, essa corrida não vai dar certo. Ai, que corrida cansativa, olha, quer saber? Desisto, chega, não quero mais saber disso. Se você está na corrida, mas não chega na linha de chegada, não adiantou nada, você pode ter percorrido 20, 30, 40 quilômetros, você correu uma boa caminhada, um trecho extenso, você caminhou bastante, mas se você não chega no final, a linha de chegada, você não tem direito ao prêmio.
Então, por isso que Paulo usa tanto, e o autor aos Hebreus também usa a figura da corrida. Porque corrida requer perseverança, insistência, requer você estar firme, você insistir, você estar atrás de uma medalha. Pode ser uma medalha, pode ser um prêmio, ou pode ser a satisfação de ter completado o percurso, mas você tem um alvo, você tem uma meta, você tem um objetivo. Então, se você não completa a caminhada, a corrida, você não ganha o prêmio. Então, o autor aos Hebreus, ele diz isso, nós temos que nos livrar dessas coisas que atrasam a nossa vida, que nos puxam para trás. Não é à toa que o autor aos Hebreus afirma que a corrida deve ser com perseverança, com insistência. Por isso que ele diz aqui, livremos de todo pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ou seja, a corrida tem que ser com perseverança, com insistência, com determinação. O que isso quer dizer para nós? Que a vida cristã, irmãos, tem que ser vivida com perseverança, com insistência, com determinação. Não é todo dia que a gente vai acordar com vontade de ler a Bíblia. Não é todo dia que a gente vai acordar com vontade de orar. Não é todo dia que a gente vai acordar com vontade de ser cristão. Não é todo dia, não é sempre que isso vai acontecer. Mas a Bíblia nos estimula. Sejam perseverantes. Lembra o que eu falei no início da nossa mensagem? Da oposição, da perseguição? Irmão, entenda uma coisa. Para que você possa amadurecer na sua fé cristã. Entenda uma coisa. É tolice achar que é possível ser cristão sem nenhuma oposição. É por isso que Paulo ele diz lá em Efésios, no capítulo 6, que nós estudamos no domingo passado sobre a armadura de Deus, se revistam de toda a armadura de Deus, para que vocês estejam firmes no dia mau. Irmão, é tolice, é besteira achar que é possível ser cristão sem nenhuma oposição. Entenda isso. É impossível. No momento que você se torna crente, no momento que Jesus te chama do mundo, nesse momento você vira um alvo, você vira um objetivo. Você tem que lutar contra o diabo, você tem que lutar contra o mundo, você tem que lutar contra si próprio. A vida cristã é uma guerra. É impossível ser crente sem nenhuma oposição. Entenda isso, querido. Porque no momento que você compreender isso, você vai entender que Deus, Ele nos dá as ferramentas para que possamos ser perseverantes na caminhada cristã. Então, o autor aos Hebreus mostra que fomos chamados para uma carreira, a trilhar uma estrada cujo ponto final, a linha de chegada é Jesus. É o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, que Paulo fala lá em Filipenses, no capítulo 3. A linha de chegada, meus irmãos, é o céu. É o céu. Então, o autor aos Hebreus, ele diz que nós temos que nos livrar, porque nós estamos numa caminhada. Já tentou andar com pedra no sapato? Já tentou andar com pedrinha no sapato, irmão? Irmã, é impossível, você não consegue andar direito. Você não consegue firmar seus passos. Experimenta fazer uma caminhada, andar ou correr. Experimenta fazer isso com pedra no sapato. É prazeroso? É produtivo? É vantajoso? Não. Então nós temos que nos livrar disso para correr esta corrida que nos foi dada. Nós fomos chamados. Deus nos deu esta carreira para que nós possamos correr. E aí, irmãos, como eu falei que a vida cristã é uma caminhada, ela tem um alvo, ela tem um objetivo, ela tem uma linha de chegada. Qual é?
É Jesus. Jesus é a nossa linha de chegada. Jesus é o nosso alvo final. Por isso que nós corremos para Jesus. Tantos irmãos que receberam a carta aos Hebreus, quanto nós, a igreja militante atual, temos grandes exemplos de fé e perseverança na vida cristã. Mas nada disso se compara a Jesus. Nada, irmão. O autor aos Hebreus já tinha falado bastante sobre a fé. Em Hebreus capítulo 11 nós vemos isso. E como a fé, ela é esse gás, esse auxílio que nos ajuda a caminhar na vida cristã. Nós temos que ter fé em Cristo, fé em Deus. Não qualquer fé, não é essa fé que o mundo ensina. Essa fé medíocre que o mundo prega. Fé em Deus, fé no Pai. Não, não é isso. Essa fé é a fé genuína em Jesus. É o depósito da confiança no Senhor Jesus. É de uma vez por todas entender que o controle de todas as coisas pertence a Jesus Cristo. E que nós devemos confiar em Jesus. É uma fé que nos leva a descansar porque nós confiamos e acreditamos neste Deus. Não é qualquer fé. Então, a fé é esse gás que ajuda o crente na caminhada, que nos ajuda a não desanimar. Então, depois de falar sobre a fé, o autor dos Hebreus afirma que a nossa fé ela tem uma fonte, possui um autor que é Jesus. Agora, olha só, irmãos, olha como a palavra de Deus é maravilhosa, olha como a palavra de Deus é linda. Olha só, irmãos, a palavra autor, nesse contexto aqui, de Hebreus no capítulo 12, na língua original em que ela foi escrita, ou seja, no grego, traz a ideia, sabe de quem, irmão? Quando o autor dos Hebreus fala, olhando para Jesus, firmemente para o autor. Essa palavra autor, no original grego, sabe qual é a ideia que traz, irmãos? A ideia de capitão ou príncipe. Ou seja, Jesus não é nenhum senhor tirano que nos obriga a andar por uma estrada que ele mesmo não conhece. Pelo contrário, ele primeiro percorreu este caminho. Ele primeiro trilhou a mesma estrada que nós estamos trilhando. E isso habilita ele a ser o nosso capitão e guia, que nos ajuda a caminhar. Ele não nos deixa desviar do percurso, irmãos. Quando o autor dos Hebreus diz para olharmos para o autor da nossa fé, é porque ele, meus irmãos, é o nosso capitão. Ele já trilhou esta estrada. Ele já andou por esse caminho. Ele caminhou por cada pedra, por cada passo que nós estamos trilhando agora. Jesus não é aquele ser indiferente que te diz, olha, anda por esse caminho e te vira. Não, ele já andou, ele já percorreu. E ele é o nosso capitão. Ele não deixa que a gente se desvie. É por isso que o autor dos Hebreus diz, olhem para o autor da vossa fé. Mas não somente o autor, mas ele também é o consumador. Porque o nosso objetivo, irmãos, é Jesus. É imitar Jesus. É conhecer a Jesus. E viver com Jesus por toda a eternidade. Jesus é o nosso elo para com Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote, que nos conduz à paz com Deus. Ele nos torna aceitáveis perante Deus. Ele é o consumador, irmãos, da nossa fé. Porque sem Jesus é impossível ter relacionamento com Deus. Sem Jesus é impossível ter paz com Deus. É o consumador da nossa fé, porque é por causa de Jesus que nós somos perdoados. É por causa de Jesus que nós somos aceitos. É por causa de Jesus que nós somos justificados. É por causa de Jesus, irmãos, que nós temos relacionamento com Deus. O autor dos Hebreus, ele fala que Jesus é o nosso sumo sacerdote e que ele se compadece das nossas fraquezas. Irmãos, tem alguém lá no céu
Tem alguém lá no céu que sabe o que é sofrer, irmãos. Irmãos, entendam uma coisa, nenhum ser humano jamais sofreu como Jesus. Nenhum ser humano jamais enfrentou tanta oposição, tanta traição, tanto abandono, tantas dores físicas, tantos traumas psicológicos, irmãos. Não houve nenhum ser humano que mais sofreu nesta terra como sofreu nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sofreu todo tipo de dor, todo tipo de trauma, vivenciou todo tipo de traição, de abandono, de sofrimento, de rejeição. Isso que eu vivo, isso que você vive, isso que nós vivemos hoje é fichinha diante de Jesus. Isso aí não é nada, irmãos, comparado ao que Jesus viveu, ao que Ele sofreu, ao que Ele experimentou. A oposição, irmãos, que nós enfrentamos, em nada se iguala ao que Cristo padeceu. Agora, detalhe. O autor dos Hebreus diz que em troca da alegria que lhe estava proposta, ou seja, em troca de ver cumprido plenamente o plano da salvação, ele viu que a dor da cruz não se comparava com o gozo pleno de ver o plano de salvação cumprido. Ele viu, irmãos, o plano de salvação se cumprindo. Ele viu a igreja glorificada. Ele viu lá o que descreve o livro de Apocalipse. Ele vislumbrou aquela glória, o cumprimento da salvação, do plano de salvação. E diante disso, ele julgou que a dor da cruz, que a ignomínia da cruz não se comparava com o peso da glória, do cumprimento da salvação. Cristo preferiu, irmãos, tornar-se o nosso Salvador, a eximir-se da cruz. Ele foi perseverante, suportou o tamanho sofrimento para se tornar o nosso Redentor. É por isso que o autor dos Hebreus tanto aconselha: olhem firmemente, olhem com firmeza, não desvia o teu olhar de Jesus, olha para Jesus, coloca os teus olhos em Jesus, olhe para Ele. Ele é o autor, Ele é o consumador da fé. A oposição que tu estás enfrentando, o sofrimento, a dor que tu estás enfrentando, não se compara com o que Cristo passou. Cristo sofreu, irmãos, como ser humano, como homem, mas em troca de tudo aquilo que lhes estava proposto, que aguardava Cristo, Ele sofreu a dor, Ele suportou a dor. Nenhum ser humano sofreu como Cristo sofreu, mas Ele aguentou, Ele perseverou, Ele suportou como ser humano. A Bíblia mesmo fala aqui, meus irmãos. A palavra de Deus, ela fala aqui. Se você pegar Hebreus no capítulo 4, versículo 14, eu vou ler aqui para vocês rapidamente. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em um momento oportuno. É esse Jesus que está lá no céu, intercedendo por nós. Ele sabe o que é sofrer, Ele conhece a dor do ser humano, Ele conhece o sofrimento, é homem de dores. Ele sabe o que é dor. Ele sabe o que é sofrimento. Por isso que nós temos que olhar para Ele, olhar firmemente. Dá vontade de parar, dá vontade de desistir, dá vontade de dizer: para que ser crente? Para viver sofrendo, para viver essas dores? Não, eu vou desistir, não vale a pena. Mas aí a palavra de Deus diz: não deixa de olhar, olha firmemente para Jesus. Esse Jesus é o nosso exemplo de perseverança.
quando consideramos tudo que Jesus viveu, aí nós não desfalecemos. Como o autor aos Hebreus diz, nós não desmaiamos, porque nós nos espelhamos em Cristo. Pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem, não desanimem. E aí, irmãos, diante de tudo aquilo que nós estivemos vendo hoje, quais são as aplicações? Não existe vida cristã sem luta, sem dor, sem oposição. Isso é tolice, é impossível. Nós não somos os únicos a vivenciar oposição e dor. Milhares de homens, de servos e servas de Deus, ou vivem, ou viveram, sob ferrenha oposição, mas estiveram firmes. Nós não somos os únicos. Nós devemos olhar para Cristo e para o exemplo dele, que em tudo foi perseverante. Jesus viveu tudo que o ser humano poderia viver, de dor e sofrimento, mas ele não se entregou. Ele enfrentou a cruz e hoje está à destra de Deus, intercedendo por nós. E por último, a caminhada não é fácil, mas Jesus nos dá forças para seguir. E quando nós chegarmos lá na linha de chegada da fé, da caminhada cristã, nós podemos afirmar como Paulo lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Eu completei a carreira e eu guardei a fé. Feche seus olhos, irmãos, nesse momento, para orarmos ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, nós ouvimos a Tua palavra. E, Senhor, conhece cada coração, cada alma, cada pessoa que ouve, que assiste. Meu Deus, que essa palavra possa trazer força, inspiração, para que nós perseveremos na caminhada cristã. Ó Senhor, nós não passamos nem por um milésimo do que nós haveremos de passar como igreja. Afora, Senhor, o sofrimento, a aflição, a dor, que nós somos sujeitos por estarmos num mundo corrompido pelo pecado. Ah, Senhor, mas nós olhamos para Ti, Jesus. Tu és o autor e consumador da nossa fé. O Senhor não é insensível. Ah, Jesus, Tu sabes. Tu sabes a dor deste irmão e desta irmã. Tu sabes o que este irmão e esta irmã têm passado. Oh, Senhor, o Senhor não é insensível. Mas eu te peço, Pai, venha ao coração deste irmão, desta irmã. Dê forças. Não deixa desistir. Não deixa esmorecer e desfalecer, Senhor. Mas dê força e graça. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, que Deus te abençoe. Que você tenha uma semana abençoada. Que você fique na paz de Deus. Em nome de Jesus. Amém.